Olá! Neste tutorial apresentamos as 5 etapas do ajuizamento de ações. No painel do advogado, clique em Petição Inicial. O primeiro passo do peticionamento eletrônico é o passo das informações do processo. Escolha a localidade onde pretende ajuizar a ação. Escolha o rito. Escolha o tipo de ação a ser ajuizada. Escolha o nível de sigilo do processo. Lembrando que é possível a distribuição por dependência a processos originários já distribuídos. Não se esqueça de informar o valor da causa, caso aplicável. A próxima etapa é a etapa dos assuntos do processo. Escolha o ramo do direito. Escolha e indique o assunto. O sistema apresenta duas opções. Podemos listar todos os assuntos previamente cadastrados ou digitar o assunto da nossa demanda. Indique se o assunto é ou não o principal da ação e clique em Incluir. Se houver mais assuntos a serem incluídos, repita os mesmos passos. Lembrando que se houver mais de um assunto na ação, ao menos um deverá ser marcado como principal, pois o assunto principal e a classe que definirão a competência jurisdicional. Na terceira etapa, indicamos quem são os autores da demanda. O tipo de pessoa pode ser física, jurídica ou entidade. Caso escolhida a pessoa física, digitamos o CPF ou, em situações nas quais a pessoa não tenha CPF, é possível a indicação de outros documentos com os respectivos números. As partes autoras previamente cadastradas, mas ainda não utilizadas no ajuizamento, como é o caso da situação hipotética de José da Silva Souza, podem ser consultadas e na lista da consulta, na lista do resultado da consulta, basta clicar em Incluir. A quarta etapa é a indicação do polo passivo. Neste caso, indicaremos uma entidade, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Clicamos em Incluir e percebemos que autor e réu já estão cadastrados. A última etapa do peticionamento eletrônico é a dos documentos. Nesta etapa são necessárias informações adicionais, como justiça gratuita, cautelar ou antecipação da tutela, intervenção ou não do Ministério Público, prioridade ou não de tramitação e se é ou não o caso de petição urgente. Existem algumas recomendações especiais para formatos admitidos de documentos e tamanhos com no máximo 3 MB, salvo casos especiais. Para anexar um documento, clicamos em Procurar e se indica que antes do peticionamento, o profissional selecione arquivos em uma pasta específica para facilitar a anexação. Escolha o tipo de arquivo na lista previamente cadastrada do sistema e clique em Anexar. Essa operação deve ser repetida tantas vezes quantos forem os documentos a serem anexados à petição inicial, inclusive com relação à própria petição inicial.
Caso o documento seja de uma espécie não cadastrada no sistema, no tipo de documento é possível a seleção da opção Outros. E neste caso, o sistema abre uma terceira aba na qual devemos indicar uma observação relacionada a esse documento classificado como Outros. Aparece então a lista de documentos enviados e ainda não utilizados em movimentação, bem como várias abas opcionais. Nesse caso, salvaremos o documento ou o processo para distribuição futura. Verificamos então o resumo das informações do processo. E finalizamos preparação. O processo foi salvo com sucesso. Acesse outros tutoriais para obter maior interatividade com o processo eletrônico. Muito obrigado.